Construir com tijolo cerâmico, tem certeza que você vai fazer isso? Cara, já é fato que o bloco de concreto celular é muito mais eficiente. Muita gente que já nos acompanha, que já viu nossos vídeos, que já viu dados de obras reais, já estão totalmente convencidos de que o bloco de concreto celular é a melhor solução. Mas se você ainda tem dúvida se realmente vale a pena colocar o bloco de concreto celular em comparação com os tijolos cerâmicos, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te dar 10, só 10 motivos dentre muitos outros para você decidir definitivamente escolher o bloco de concreto celular e não o bloco cerâmico. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar sobre isso agora. Vamos nessa? Então vamos lá, direto ao ponto. O primeiro e mais importante motivo é que com o nosso bloco a gente consegue construir paredes até 5 vezes mais rápido. Na verdade não é até, é em média 5 vezes mais rápido, porque já teve obras que a gente conseguiu fazer 10 vezes mais rápido. Muito impressionante. Por exemplo, num galpão onde as paredes não tem portas, não tem janela, não tem nenhum detalhe específico, é só sentar bloco e ir embora na parede do galpão. Um galpão imenso, então é bem fácil de fazer paredes em galpão. Nesse caso específico, um pedreiro e 2 ajudantes já conseguiu assentar 500 blocos em um único dia. 500 blocos maciços, não são os blocos vazados grandes, são os maciços menores, que são 5 blocos e meio para fazer 1 metro quadrado. E isso totaliza mais de 109 metros quadrados de alvenaria em um único dia. Quando você vai comparar com os tijolos cerâmicos, se você tiver um pedreiro muito bom, o cara é muito rápido, muito produtivo, ele não chega nem a 10 metros quadrados num dia. A média, se o cara estiver trabalhando muito disposto, é 7, 8, 9 metros quadrados num dia, eu já vi. Mas se for um cara trabalhando pelo salário normal, numa construtora, ele vai fazer 3, 4 metros quadrados num dia. Então a diferença é muito grande. E aí quando você consegue fazer mais rápido, além de você acelerar a conclusão da obra e economizar nos custos indiretos como refeições, transportes, alojamentos, energia elétrica, etc. Você também reduz 5 vezes no consumo de mão de obra. Enquanto você ia pagar 5 dias para um pedreiro fazer uma determinada parede de tijolos cerâmicos, você vai pagar apenas 1 dia para ele fazer essa mesma parede com os nossos blocos de concreto celular. Então, só por esse motivo, esse é só o primeiro, já valeria a pena. Mas ainda tem mais 9 que eu vou te explicar. E o segundo motivo é porque esses blocos são 60% mais leves em comparação com os tijolos cerâmicos. Ou seja, quando você tem paredes mais leves, você sobrecarrega menos a estrutura e isso gera economia desde a fundação até as lajes de cobertura. Vai economizar concreto, vai economizar ferro e, consequentemente, vai economizar mão de obra também para montar e para concretar toda essa estrutura. E o terceiro motivo é que ele é ótimo isolante térmico. Então, por exemplo, aqui onde eu moro em Recife, na capital de Pernambuco, e aqui é muito quente o ano inteiro, até no inverno a gente não consegue em temperaturas mais frias, então é quente. Todo dia é quente. Independente da época do ano. E é muito interessante para a gente ter uma casa com paredes isolantes térmicas, porque a gente vai ter um ambiente bem mais confortável internamente. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu ligo o ar-condicionado e com poucos minutos o ambiente já está muito frio, todo refrigerado, e aí eu desligo o ar-condicionado e a temperatura fica retida aqui, porque a troca de calor, do calor lá fora com o frio aqui dentro é muito mais difícil porque os blocos estão isolando a temperatura. Então vale muito a pena. Isso gera em média uma economia de 50% com refrigeração e consequentemente energia elétrica também. Então se você quer casa com isolamento térmico, seja que você está num lugar muito quente ou se está num lugar muito frio, os blocos de concreto celular são a melhor opção. E o quarto motivo é que além de isolante térmico, ele também é isolante acústico. Então a gente já tem aqui no canal vídeos mostrando a construção de estúdios, por exemplo. A gente já fechou janelas de estúdios de gravação e o pessoal adorou. Não passou mais nenhum ruído do ambiente externo para dentro do estúdio. Então funciona muito bem como paredes isolantes acústicas. E aqui no meu estúdio, ó, lá fora, tá passando avião, tá passando caminhão, ônibus, moto buzinando, aqueles caras que botam um cano de escape funado, fazem um barulho tremendo. E aqui a gente não escuta nada, quase nada, né? De vez em quando o barulho é muito alto, eu escuto alguma coisa aqui, porque a minha porta não é de bloco de concreto celular e a minha janela também não. Então existe essa entrada de ruídos, mas em relação às paredes, isolamento acústico perfeito. Então agora eu já te dei 5 motivos e só por esses 5 motivos já vale muito a pena utilizar o bloco de concreto celular. E para a gente continuar, já deixa um legal, porque você já viu que essas informações são muito interessantes, podem te ajudar muito aí na construção. E se ainda não está inscrito, se inscreve, porque vai vir muita coisa bacana nos próximos vídeos. Você não paga nada por isso e só tem a ganhar. Vamos continuar? Sexto motivo.
o frete é muito mais barato em comparação com os tijolos cerâmicos. Mas por que isso? Por exemplo, se eu vou encher um caminhão, e vamos supor que um caminhão-truque, por exemplo, um caminhão-truque ele carrega 14 mil quilos, 14 toneladas. Se eu encho ele de tijolo cerâmico, ele vai dar um peso absurdo. Eu acho que até passa, eu não tenho ideia do volume do tijolo cerâmico, mas vai chegar perto disso aí, 14 mil toneladas. Se eu encho esse mesmo caminhão de blocos de concreto celular, eu encho até em cima, não cabe mais nada, eu vou chegar aí em 8 mil quilos, 7 mil quilos, dependendo do traço, dependendo da resistência do meu bloco, 7, 8 mil quilos. Então é bem mais leve. Quando é mais leve, sobrecarrega menos o caminhão vai mais suave na estrada e também gasta menos combustível, ou seja, o motorista e quem cobra pelo frete tende a cobrar mais barato em comparação com o material mais pesado. Então até nisso é vantagem para você. Os fretes saíram mais baratos porque a carga é leve, vai chegar muito mais rápido na sua obra e vai gastar menos combustível. E o sétimo motivo é que ele reduz mais de 90% no consumo de argamassa para assentamento. E só pelo consumo de argamassa já é muito interessante, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma determinada parede com tijolos cerâmicos e vou gastar nessa parede 10 sacos de cimento, se eu for fazer essa mesma parede com os nossos blocos, eu só vou gastar um saco de cimento. Então vê quanto eu economizei. Cimento, areia e o principal de tudo, a mão de obra para fazer essa argamassa. Porque não sei se você já esteve dentro de uma obra, mas quando está na execução da alvenaria, a maior parte do dia do ajudante, ele fica fazendo massa, levando massa para o pedreiro, levando bloco, fazendo massa, levando massa. Ele não para. E se o pedreiro for bom, minha Nossa Senhora, tem que ser 2 ajudantes para abastecer o cara. Já com o bloco de concreto celular é o oposto. O ajudante ele fica mais tempo livre do que com a mão na massa, porque o cara vai só levar os blocos para o pedreiro, leva logo um monte de bloco, e aí ele leva, por exemplo, um traço de massa, o cara vai passar a manhã toda trabalhando com esse traço. Então rende muito, o consumo de argamassa é muito menor em comparação com os tijolos cerâmicos. E aí, além de economizar material, né, cimento, areia para fazer argamassa, você economiza a mão de obra do ajudante que vai ficar livre para fazer outras coisas, limpar a obra, ajeitar um negócio, enfim. Você vai ter um ajudante mais disponível para poder fazer outras funções na sua obra. Oitavo. E o oitavo motivo é que, dependendo da estrutura, a gente consegue eliminar 100% das madeiras do processo construtivo. Porque em alguns casos, lógico que isso vai ser dimensionado pelo calculista, mas em alguns casos a gente consegue embutir todos os pilares dentro dos blocos e consegue embutir todas as vigas dentro das canaletas. Ou seja, eu não vou gastar madeira para nada. Eu vou fazer os pilares automaticamente enquanto estou subindo a alvenaria, vou assentar as canaletas, vou fazer minhas vigas, não vou gastar nada de madeira. A canaleta J já fecha o esburro da laje, o concreto da laje. Até aí não gastei nada de madeira. Agora imagina quanto você pode economizar tirando todas as madeiras do seu processo construtivo. Se você tivesse com madeiras, você ia gastar mão de obra para cortar, pregar, montar as formas. No outro dia da concretagem você tem que tirar tudo, dar acabamento. No final da obra, tudo isso vira lixo. E aí você tem que pagar para botar num papa-metralha, para dar uma destinação correta. Tudo isso é custo e construindo com os nossos blocos você pode eliminar todos esses custos do seu processo. Então é muito interessante. E o nono motivo é que ele reduz quase que a zero os desperdícios na sua obra. Porque, por exemplo, se você está fazendo uma parede de tijolos, toda vez que você precisa de um pedaço menor para fazer um arremate, para fazer um fechamento lá no final da fiada, o pedreiro vai quebrar o tijolo e essa parte que ele quebrou vira lixo, é entulho, não serve mais para nada. Já com o bloco de concreto celular não, ele não vai quebrar, ele vai cortar com serrote. Então se eu tenho um bloco de 1 metro e eu preciso de um pedaço de 20 centímetros para botar lá no final da minha fiada, ele vai cortar com serrote esses 20 centímetros e vai sobrar exatos 80 centímetros para eu usar onde eu quiser. E aí lá na frente eu preciso de um pedaço de 30, ele vai tirar 30, vai sobrar 50. E assim sucessivamente. A gente praticamente não tem desperdício, só tem desperdício se o cara, por exemplo, pegou o bloco errado, quebrou o bloco caiu no chão, virou farelo, virou entulho, pedaço pequeno, aí realmente não dá para aproveitar. Mas no corte do bloco, tudo que sobra do corte do bloco a gente usa na alvenaria. Então, o que é que significa? Que no final das paredes, quando você terminar todas as paredes, você vai ter um entulhozinho desse tamanho, principalmente se sua obra for modulada, se as paredes já tiverem os tamanhos dos blocos, então você vai ter um desperdício do tamanho de um balde de concreto. E se fosse com tijolo cerâmico, você ia ter um papa-metralha, 2 papa-metralha, um monte de caçamba de material para você mandar para o lixo e pagar, né? Porque é caro botar um papa-metralha e mais ainda destinar num aterro sanitário onde você vai ter o certificado de destinação correta. Então pensa muito bem. E o 10º e último motivo para você definitivamente usar os blocos de concreto celular e não os tijolos cerâmicos é que eles facilitam muito o embutimento das instalações. Então imagina,
Quando você faz com tijolo cerâmico, você termina a parede toda, dá um trabalhão, gastou argamassa, gastou mão de obra, gastou tijolo, tá tudo pronto lá. Depois de vários dias trabalhando, deixando aquela parede de pé, o cara tem que voltar na parede e quebrar, abrir um rasgo na parede, aí ele perde mão de obra, perde tempo abrindo aquilo, para depois embutir tubo de água, conduíte elétrica, qualquer tipo de instalação, para fechar com massa. Olha que coisa sem noção, bicho. Isso não tem noção um negócio desse. Não tem lógica. Agora, com os blocos de concreto celular, não. Enquanto o cara está subindo a parede, ele está ali botando bloquinho, concretando pilar. Enquanto ele está fazendo esse trabalho, automaticamente ele já vai deixando dentro do furo tubo de água, conduíte elétrica ou qualquer outro tipo de instalação que você vai colocar dentro das paredes. E aí o que acontece? Quando a gente termina as paredes, já está tudo dentro. Já tem conduíte posicionado com a boca dele para fora, no lugar onde vai ser tomada, no lugar onde vai ser interruptor. Já tem tubo de água posicionado com o joelho para fora, onde vai ser tomada, onde vai ser torneira, enfim. Tomada não, né? Tomada de água é fogo. Torneira. Ou então os pontos de esgoto, o tubinho de esgoto de 40, de 50, seja lá o que for, já vai estar com a boca para fora do bloco já, embutido automaticamente enquanto você está subindo as paredes. Então é muito mais prático. Você praticamente não gasta nenhuma mão de obra para fazer isso, porque o cara que está subindo as paredes, ele só faz deixar no furo todas essas instalações, então é automático. O consumo de mão de obra é mínimo em relação ao método tradicional. Então, meu amigo, 10 motivozinhos aí na faixa para você escolher os blocos de concreto celular. Tem muitos outros fora esse, responsabilidade ambiental, dentre tantos outros, baixa taxa de infiltração, mas eu citei os 10 principais aí só para te deixar com aquele gostinho a mais de utilizar os blocos de concreto celular e esquecer definitivamente os tijolos cerâmicos, que é uma coisa tão antiga, é uma coisa tão ultrapassada, tão onerosa, e com os blocos de concreto celular, sua obra vai ter muito mais qualidade, muito mais segurança e é só alegria, só benefício. Então, era isso que eu tinha para te mostrar nesse vídeo. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.